Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Eu não sei, quem não conseguiu ver a segunda parte desse livro aqui, assista, que é muito bom. Agora vamos assistir a terceira parte do querido John. É o best-seller do Nicholas Sparks. Vamos lá. Agora já vou ler. Vamos ler a terceira parte. Vamos ler. Entre aspas, isso. Vamos lá. Entre aspas, disse o Brad finalmente. Nem um pouco entusiasmo, entre aspas, vai ser divertido. Estão alugando o Lago do Pier, entre aspas. Ele apontou para algumas casas na praia, onde meia dúzia de pessoas descansavam no deck dos fundos. Embora não estivesse vontade de passar meu tempo com os caras da fraternidade, o sorriso de Savannah era tão caloroso que as palavras escapam dos meus lábios antes que eu pudesse impedi-las. Entre aspas, parece bom. Vou pegar a prancha que ficou no pier e apareço lá daqui a pouco. Entre aspas. Entre aspas, nós encontramos lá. Entre aspas, disse a Hand. Ele deu um passo em direção a Savannah. Ela o ignorou. Olha aqui. Entre aspas, vou até lá com você, entre aspas, disse a Savannah, abandonando o grupo, entre aspas, é o mínimo que posso fazer, entre aspas. Ela ajustou a bolsa no ombro, entre aspas, vejo vocês daqui a pouco, ok? Entre aspas. Vamos ver aqui. Aqui. Viramos a direção da duna, onde que as escadas nos levariam até o pier. Os amigos demoraram um minuto. Mas quando começamos a andar, lentamente tomarão o caminho da praia. Do canto do olho, vi a loira virar a cabeça por debaixo do braço de Brad para dar uma última olhada em nós. Rand também olhou, emburrado. Eu não tinha certeza de que a Savannah havia notado os olhares de termos nos afastados um pouco. Entre aspas, Susan provavelmente acha que eu sou louca de fazer isso, entre aspas, disse. Entre aspas, fazer o quê? Entre aspas. Entre aspas, acompanhar você, que ela acha que a Randy é perfeita para mim. E está tentando nos juntar desde que chegamos hoje à tarde. Ele estava me seguindo todo dia todo, entre aspas. Aqui. Concordei, sem saber como reagir. Ao longe, a lua cheia, brilhante, começou sua lenta ascensão do mar. Eu notei que a Savannah estava olhando para ela. Quando as ondas arrebentavam, espalham gotas prateadas como se o flash de uma câmera estivesse disparado. Chegamos ao pier. O corrimão estava arranhado pela areia, pelo sal, e a madeira castigada por tempo começava a lascar. Os degraus rangiam enquanto subimos. Entre aspas, onde você está servindo, entre aspas. Ela perguntou, entre aspas, na Alemanha. Eu estou em casa, de licença por 2 semanas, visitando meu pai, e você das montanhas, suponho, entre aspas. Ela olhou para mim com surpresa, entre aspas, Lenoir, entre aspas,
Ela me observou, entre aspas, deixa-me ver, dois pontos. Esse meu sotaque não é. Você acha eu falo como caipira? Não acha, entre aspas. Entre aspas, de jeito nenhum, entre aspas. Entre aspas, bem, eu sou caipira, quer dizer, cresci em uma cabana de madeira e tudo mais. E sim, sei que tenho sotaque, mas já me disseram que muitas pessoas acham isso encantador, entre aspas. Randy, entre aspas, a Randy parece pensar assim, entre aspas. Vamos lá. Antes de escapar, antes de me dar conta, no silêncio constrangedor, ela passou a mão pelos cabelos. Randy parece ser um homem jovem bonito. Observou que ela, depois de um momento, agora entre aspas, mas o conheço muito bem. Na verdade, não conheço bem a maioria das pessoas que estão na casa, exceto Jim e Susan, entre aspas. Ela espantou um mosquito, entre aspas. Você vai conhecer o Tim mais tarde. Ele é um cara ótimo. Você vai gostar dele, todo mundo gosta, entre aspas. Entre aspas, todos vocês vão passar uma semana de férias aqui, entre aspas. Entre aspas, um mês, na verdade, mas não são exatamente férias. Somos voluntários. Você já ouviu falar do Habitat para a Humanidade? Estamos aqui para ajudar a construir algumas das casas. Minha casa participa há anos, entre aspas. Ao fundo, a casa parecia ganhar vida na escuridão. Mais pessoas haviam se materializado. O volume da música aumentará e vez outra eu ouvia risadas. Brad, Susan e Randy estavam rodeados por um grupo de estudantes bebendo cerveja e em que vez de voluntários, pareciam um bando de universitários ao fim de se divertir atrás de uma chance de ficar de alguém com sexo oposto. E ela deve ter notado a minha expressão e seguiu meu olhar. Entre aspas, só vamos começar na segunda-feira? Logo eles vão descobrir que não vai ser só brincadeira e diversão, entre aspas. Entre aspas, eu não disse nada, entre aspas. Entre aspas, você não precisa. Mas está certo. Mas a maioria de trabalhar pela primeira vez, pela Habitat, e está fazendo isso apenas para ter algo diferente no currículo quando se formar. Eles não têm ideia de quando trabalho terão fazer. Mas no fim, o que importa é que as casas serão construídas e eles vão construí-las. Sempre acontece, entre aspas. Entre aspas, você fez isso antes, entre aspas. Entre aspas, todo verão tenho 17 anos, costumava fazer isso com a nossa igreja. Mas quando fui para Chapel Hill, criamos um grupo lá. Bem, na verdade, Tim criou um grupo. Ele também era de Lenoir. Acabou de se formar e vai começar um mestrado no outono. E nós conhecemos desde sempre. E que vez de passar o verão todo fazendo bicos nos estágios, pensamos o que poderíamos oferecer aos estudantes a chance de fazer diferença na vida de alguém. Todo mundo racha o aluguel da casa e das
paga as próprias despesas de todos os meses. Não cobramos nada pelo trabalho das casas. Por isso era tão importante recuperar a bolsa. Eu não teria dinheiro para comer o mês todo, entre aspas. Entre aspas, tenho certeza que eles não deixarão passar fome, entre aspas. Entre aspas, eu sei, mas não seria justo. Eles já estão fazendo alguma coisa digna. E isso é mais que suficiente, entre aspas. Sentia o toque dos meus pés deslizando na areia. Entre aspas, por que o Wilmington? Entre aspas, perguntei. Entre aspas, quer dizer, porque veio construir casas aqui. Em vez que em algum lugar como Lenoir e Haleste. Entre aspas, por causa da praia, você sabe como as pessoas são, é difícil de conseguir o mês de trabalho voluntário de universitários e facilita se for em um lugar como este. E quando mais pessoas, mais trabalho feito esse ano, foram 30 inscrições. Desculpa aí, gente. Eu estava meio... Entre aspas. Entre inscrições, entre aspas, concordei. Consciente de qual próximos estamos, entre aspas, você já se formou, entre aspas. Não. Eu estou entrando no último ano, eu faço educação especial. Se era essa a próxima pergunta, entre aspas, era, entre aspas, imaginei. Quando você está na faculdade, o que é todo mundo pergunta, entre aspas, todo mundo pergunta, você gosta de fazer estar no exército, entre aspas. Você gosta, entre aspas, você gosta, entre aspas, não sei, entre aspas. Ela riu e o som melódico, que soube que queria ouvi-lo novamente. Chegamos ao fim do pier. Eu peguei minha prancha, joguei uma garrafa de cerveja vazia na lata de lixo. Eu vi um barulho de vidro batendo no fundo. Elas surgiram no céu e as luzes das casas ao longo das dunas lembravam as lanternas de Halloween. Entre aspas, você se importaria se eu perguntasse o que motivo você se alistou? Já que não sabe se gosta do exército, entre aspas. Olha aqui. Levei um segundo para descobrir como responder. Mudei a prancha de braço, entre aspas. Acho que o mais certo é dizer que, naquele momento, era do que eu precisava, entre aspas. Ela esperou que eu continuasse. Mas como não falei mais nada, simplesmente assentiu, agora entre aspas. Aposto que você está feliz por passar um tempo em casa, entre aspas, disse ela. Entre aspas, sem dúvida, entre aspas. Entre aspas, aposto que seu pai também está feliz, hein? Entre aspas, acho que sim, entre aspas. Entre aspas, ele está. Eu tenho certeza de que tem muito orgulho de você, entre aspas. Segurei a prancha mais forte pensando a respeito. Entre aspas, espero que sim, entre aspas. Entre aspas. Parece que você não tem certeza, entre aspas. Você teria de, entre aspas, você teria de conhecer meu pai para entender. Ele não fala muito, entre aspas. Vi a lua refletida nos seus olhos escuros. E ela disse com uma voz suave. Entre aspas, ele não precisa dizer que tem orgulho de você. Deve ser o tipo de pai que demonstra de outro jeito. Entre aspas. Refleti sobre isso, esperando que fosse verdade. Nesse momento,
Alguém gritou na casa e eu vi um casal de estudantes perto do fogo. O rapaz agarrou a garota e puxou mais perto e tentava desvencilhar. Brad e Susan também estavam agarrados, mas Randy tinha desaparecido. Entre aspas. Você disse que não conhece a maioria das pessoas da casa, entre aspas. Ela perguntou. Ela balançou a cabeça, cabelo novamente exovante. Ela arrumou outra mecha, entre aspas. Não muito bem. Conheci a maioria no momento da inscrição que nós reencontramos de novo hoje. Como chegamos aqui? Quer dizer, posso ter visto um ou outro aqui, ali nos campos, e acho que muitos deles já se conhecem, mas não a mim. A maioria mora em fraternidade. Eu ainda estou no alojamento da faculdade, mas eles são legais, entre aspas. Enquanto respondia, tive a sensação de que ela, do tipo que nunca vai falar mal de mim, e o seu jeito de encarar os outros, que me tocou pela maturidade e frescor, e ainda assim, estranhamente, não fiquei surpreso. Fazia parte da qualidade indenível e perceberá nela desde o início que aquilo que diferenciava, entre aspas, quantos anos você tem, entre aspas, progredia à medida e que aproximávamos da casa, entre aspas, 21, fiz aniversário no mês passado e você, entre aspas, 23, entre aspas, 23, você tem irmãos, entre aspas, não, entre aspas, não, sou filha única, só eu e os meus pais ainda vivem em Lenoir, são felizes como crianças, depois dos 25 anos de casado, sua vez, entre aspas, o mesmo, excesso que, para mim, fomos eu e o meu pai, entre aspas. Sabia que minha resposta levaria a pergunta sobre o que havia acontecido com a minha mãe. Porém, para minha surpresa, isso só não aconteceu. Em vez disso, ela perguntou: foi ele quem te ensinou para surfar? Entre aspas. Entre aspas, não. Eu disse sozinho como eu era criança, entre aspas. Entre aspas, você é bom. Eu estava vendo você surfar mais cedo. Parece tão fácil, elegante mesmo. De vontade de aprender, entre aspas. Entre aspas, eu adoraria te ensinar. Você quiser, entre aspas, me ofereci, não é tão difícil. Vou de novo amanhã, entre aspas. Ela me encarou, entre aspas. Olha, não ofereça o que você tem certeza de que pode se entregar, entre aspas. Ela pegou no meu braço, me deixando sem falar. Virou-se para a fogueira, entre aspas. Você está pronto para conhecer algumas pessoas, entre aspas. Engoli em seco, sentindo uma súbita na secura da garganta, que foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. A casa de um daqueles monstros de 3 andares, com garagem na parte inferior, provavelmente 6 e 7 quartos, um deck imenso que circundava o terreiro. Toalhas estavam penduradas no parapeitos. Eu via conversas ao mesmo tempo, vindo de todas as direções. Havia uma churrasqueira no deck. E um cheiro de cachorro-quente
frango no ar, e o churrasqueiro estava sem camisa, usava uma bandana, tentando fazer a linha Urbano Cole. Não funcionou, mas me fez rir. A fogueira foi acesa em um buraco cavado na areia. E várias garotas usam moletões gigantes espalharam nas cadeiras ao redor, fingindo não notar os rapazes em sua volta. Eles mantinham um pouco atrás, tentando achar uma postura que melhor acentuasse os músculos dos braços, o abdômen esculpido, e agindo como se as garotas não estivessem ali. Já tinha visto tudo isso no Leroy, universitários ou não. Os jovens são jovens. Tinham 20 e poucos anos e o sexo estava no ar. Junte a praia e a cerveja e dá para imaginar o que aconteceria mais tarde, quando eu tivesse ido embora há muito tempo. Quando a Savannah e eu nos aproximamos, ela diminuiu o passo antes de indicar o local. Entre aspas, que tal ali, ao lado da duna, entre aspas, sugeriu, claro, entre aspas. Sentamos diante do fogo. Alguns das outras meninas se olharam, verificando quem era um cara novo, para depois das suas conversas. A gente finalmente apareceu, dirigindo-se à fogueira, com uma cerveja nas mãos, e a Savannah comigo, e rapidamente virou as costas e viu o exemplo das meninas. Entre aspas, frango ou cachorro quente, entre aspas, ela perguntou, aparentemente ignorando tudo. Entre aspas, frango, entre aspas, o que você quer beber, entre aspas, o que você quer beber, entre aspas. A luz do fogo fez seu olhar ganhar um novo mistério. Entre aspas, o que você bebe está ótimo, obrigado, entre aspas. Já volto, entre aspas. Ela se dirigiu-se para a escada e tive que me segurar para não segui-la. Em que vez disso, caminhei na direção do fogo, tirei a minha camisa, coloquei-a sobre a cadeira vazia, então voltei ao meu assento, olhei para o deck e vi a cara da bandana flertando com a Savannah. Senti uma onda de tensão e virei-me novamente para recuperar um pouco do controle, e sabia muito pouco sobre ela e menos ainda a respeito do que ela pensava de mim. Além disso, não queria começar algo que não poderia terminar. Ia ir embora dali às 2 semanas e nada disso teria qualquer valor. Disse todas as coisas para mim mesmo. Já tinha convencido-me parcialmente que iria direito para casa depois de comer, quando os meus pensamentos foram interrompidos pela visão de alguém se aproximando. Alto e esguio, com cabelo escuro e já rareando o penteado para o lado. Ela me lembrou a um daqueles caras que parece não estar na meia-idade desde o nascimento. Entre aspas, você deve ser o John, entre aspas. Ele disse com um sorriso de cócoras diante de mim, entre aspas. Meu nome é Tim Redon, entre aspas. Ele estendeu a mão, entre aspas.
sobre o que você fez por Savannah. Sei que ela está agradecida por você estar lá, entre aspas. Apertei a mão dele, prazer, entre aspas. Entre aspas. Apesar da minha desconfiança inicial, seu sorriso era mais verdadeiro do que o Brad e o Randy. Ele não mencionou minhas tatuagens, que era incomum. Deve dizer que elas não são exatamente pequenas e cobrem a maior parte dos meus braços. As pessoas dizem que vou me arrepender quando eu ficar mais velho, mas quando a fiz não me importava nem um pouco com isso, ainda não me importo. Entre aspas, você se importa ao se sentar? Entre aspas, perguntou ele. Entre aspas, fique à vontade, entre aspas. Ele se acomodou, nem perto demais de mim, nem muito longe. Entre aspas, estou feliz que você veio. Quer dizer, não é muito, mas a comida é boa. Você está com fome, entre aspas. Entre aspas, na verdade, está com fome? Estou com fome, entre aspas. Entre aspas, surfar deixa a gente assim, entre aspas. Você surfa, entre aspas, você surfa, entre aspas. Entre aspas, não. Mas ficar no mar sempre me deixa com fome? Lembro por causa das férias da infância. Costumávamos ir para piquenique no Shores todo verão. Você já foi lá? Entre aspas. Uma vez, entre aspas, só uma vez. Tenho tudo o que eu preciso aqui, entre aspas. Entre aspas, suponho que sim, entre aspas. Ele indicou minha prancha. Entre aspas, você gosta de pranchões, hein? Entre aspas. Entre aspas, gosto das duas, mas aqui as ondas não são mais adequadas para os pranchões. É preciso surfar no Pacífico para realmente gostar da prancha menor, entre aspas. Entre aspas. Você deve estar lá, no Havaí, Bali, da Nova Zelândia, esses lugares ali que são máximo, entre aspas, ainda assim, disse, surpreso, que ele conhece a respeito, entre aspas, um dia, talvez, entre aspas. Uma tora estalou-se, soltando faíscas no ar. Cruzei as mãos, sabendo que era minha vez. Agora, entre aspas, e vai dizer, só que vai dizer, ouvi dizer que você está aqui para construir casa para os pobres, entre aspas. Entre aspas, Savannah te disse isso? Sim. Ela é um plano, esse é um plano. De qualquer maneira, são para duas casas de duas famílias realmente merecedoras e espero que elas estejam instaladas até o final de julho, entre aspas. Entre aspas, essa é uma boa ação que você está fazendo. Entre aspas, não é só comigo. Mas, ei, eu queria perguntar uma coisa. Entre aspas, ele riu. Entre aspas, não é nada disso. Deixa eu me adivinhar. Você quer ser um voluntário, entre aspas? Ele riu. Não, entre aspas, não, nada disso. É engraçado. Já vi como antes. As pessoas que me vêm chegando geralmente saem correndo. Acho que eu dou muito na cara. Enfim, sei que é povo provável, mas queria ser conhece de saber que você conhece meu primo. Que ele é em Fort Bragg, entre aspas, desculpe, entre aspas, disse, entre aspas, eu estou na Alemanha, entre aspas, em Ramstein, entre aspas,
entre aspas, não. Essa é a base da Força Aérea. Mas estou relativamente ao perto, porque, entre aspas, estivesse Frank Kurt em dezembro, passei Natal lá, morando lá com a minha família, nos viemos lá, os meus avós continuam morando na cidade, entre aspas, muito pequeno, entre aspas, você aprendeu alguma coisa alemão entre aspas, nada, nada, entre aspas, eu também não. O triste é que meus pais são fluentes, eu vim alemão em casa durante anos, até fiz curso antes de viajar, mas simplesmente não aprendi. Sabe que tive sorte de ser aprovado e tudo o que podia fazer a sentir à mesa de jantar, fingindo que está a entender do que todo mundo falava, o que me salvou, do que foi o meu irmão, que estava no mesmo balcão, no mesmo barco, e então nós nos sentimos dois idiotas juntos, entre aspas. Eu ri, ele tinha uma expressão aberta e franca, e eu gostei dele. Ei, quer me pegue algo para você, entre aspas, ele perguntou. A Savana, entre aspas, Savana foi buscar, entre aspas. Não. Entre aspas, eu deveria ter adivinhado, além de tudo, o anfitriã, prefeita, sempre foi assim, entre aspas. Entre aspas, você disse que vocês cresceram juntos? Já se sentiu, entre aspas, o rancho da família dela é bem próximo do nosso. Fomos para as mesmas escolas e frequentamos a mesma igreja durante anos. Agora estamos na mesma universidade. Ela como se fosse minha irmãzinha, que era especial, entre aspas. Apesar de comentário da irmãzinha, tive essa impressão pela forma que disse, entre aspas, especial, entre aspas. Tive seus sentimentos, que eram mais profundos do que ele tentava demonstrar, mas ao contrário de Randy, não parecia enciumado por ela ter me convidado. Antes de que pudesse tirar uma conclusão, Savannah reapareceu na escada e chegando à areia. Entre aspas, estou vendo vocês que já se conheceram, entre aspas, disse ela. Em uma mão, usando 2 pratos de frango, salada de batatas fritas na outra, as latas de Pepsi Diet, entre aspas, sim. Eu só queria agradecê-lo pelo que me fez por você, entre aspas, Tim explicou, entre aspas. Daí comecei a entediá-lo com as histórias da família, entre aspas, boa. Eu esperava que vocês tivessem a oportunidade de se conhecer, entre aspas. Ela esticou o braço, assim como Tim ignorou o fato de eu estar sem camisa. A comida está pronta, entre aspas, a comida está pronta. Você quer meu prato? Tim, posso ir lá em cima fazer outro, entre aspas. Entre aspas, não. Eu vou buscar para mim, entre aspas. Disse o Tim, de pé, entre aspas, mas obrigado. Vou deixar para vocês dois conversarem. Ele bateu a areia dos meus shorts, entre aspas. Foi bom conhecer você, John. Se você estivesse na área amanhã, qualquer outro dia será sempre bem-vindo, entre aspas. Entre aspas, obrigado. Prazer em te conhecer também, entre aspas. Um minuto depois, o Tim estava subindo as escadas. Não olhou para trás.
Só disse olá amistoso para alguém que vinha na direção oposta que seguiu seu caminho. Savana me entregou os pratos, alguns talheres de plástico, trocou de mãos, me ofereceu um refrigerante. Em seguida, sentou-se ao meu lado, perto, notei, mas não perto suficiente para tocar. Ela apoiou o prato no colo. Em seguida, estendeu a mão com firmeza para pegar o refrigerante que erguei a lata. Entre aspas, você está bebendo cerveja mais cedo? Mas disse que tomaria que eu. Eu trouxe um desses e não tinha certeza que você queria. Entre aspas, refrigerante está bom, entre aspas. Isso entre aspas. Entre aspas, você tem certeza? Tem um monte de cerveja na geladeira. E eu não consegui falar sobre o exército, entre aspas. Pufei. Entre aspas, tem certeza que sim, entre aspas. Disse abrindo a lata, entre aspas, acho que você não bebe, entre aspas. Não, entre aspas, disse ela, estava defensiva. Sua voz não denotava presunção, apenas verdade. Eu gostei daquilo. Ela comeu um pedaço de frango, que eu fiz mesmo em silêncio. Pensei sobre ela e o Tim, se ela sabia quais os reais sentimentos dele. Eu perguntava do que ela sentia por ele. Havia alguma coisa ali que eu não conseguiria entender, a não ser que Tim fosse um amor de irmãos. Duvidava um pouco que se fosse o caso. Entrava, o que você faz no exército? Entre aspas, ela perguntou finalmente, baixando o garfo. Entre aspas, sou sargento da infantaria. Seleção de armas, entre aspas. Entre aspas. E como é isso? Quer dizer o que você faz todos os dias? Você atira e explode tudo ou o quê? Entre aspas. Entre aspas, às vezes, mas na verdade é muito chato na maior parte do tempo, pelo menos quando estávamos na base. Nós reunimos pela manhã, normalmente em torno de 6 da manhã. Verificamos se todos estão lá e nós dividimos em grupo para fazer exercícios, basquete, corrida, levantamento de peso, o que for. Às vezes há uma aula no dia qualquer sobre montar e remontar nossas armas, uma aula externa à noite, ou vamos para o campo de tiro, ou coisas assim. Não há nada planejado, voltamos para o quartel, voltamos para o quartel e jogamos videogame, e malhamos o resto do dia. Então nos reunimos de novo às 4 da manhã para saber o que faremos no dia seguinte, e acabou entre aspas. Entre aspas, videogames, entre aspas, eu maio e leio, e mais meus amigos são especialistas em jogos, e quando mais violento e eles gostam, entre aspas. Vamos ler aqui. Entre aspas, provavelmente deveria ir andando para ficar um pouquinho com meu pai. Ele estava se perguntando que eu estou onde eu estou. Isso ainda estivesse acordado, entre aspas. Entre aspas, quer ligar para ele? Você pode usar o telefone, entre aspas. Não. Entre aspas, não. Acho que vou indo. Uma longa caminhada, entre aspas. Entre aspas, você não tem carro, entre aspas. Não. Eu quero... Peguei uma carona de manhã, entre aspas. O que quer dizer? Que quer que o time leve você de carro?
tenho certeza que ele não vai se importar, entre aspas. Entre aspas, não. Tudo bem, entre aspas. Entre aspas, não seja ridículo. Você disse que uma longa caminhada dá certo. Eu vou impedir para o Tim levar você. Vou procurá-lo, entre aspas. Ele saiu antes que eu pudesse impedi-la. E um minuto depois apareceram saindo da casa, entre aspas, Tim está feliz por levar você, entre aspas. Ela disse e muito satisfeita consigo mesma. Virei-me para ti, entre aspas, você tem certeza, entre aspas. Entre aspas, você não tem problema nenhum, entre aspas. Ela me segurou. Minha caminhonete está aqui, em frente. Você pode botar a prancha na caçamba, entre aspas. Apontou para a prancha, entre aspas, precisa de ajuda, entre aspas. Não, entre aspas, disse, me levantando, entre aspas, tudo sob controle, entre aspas. Fui até a cadeira, peguei a camisa que depois da prancha, entre aspas, aliás, obrigado, entre aspas. Entre aspas. Prazer é meu, disse ele e ele apalpou o bolso, entre aspas, vou buscar a chave e a minha caminhonete verde estacionada na grama. O encontro de você está lá na frente, entre aspas. Quando ele saiu, mirei-me para a savana. Gostei de te conhecer, entre aspas. Ela olhou nos meus olhos, entre aspas, eu também. Nunca tinha passado o tempo como um soldado que me sentia protegida. Eu acho que Randy não vai causar nenhum problema hoje. Provavelmente suas tatuagens assustaram, entre aspas. Então, ela havia notado, entre aspas, a gente se vê, entre aspas, você, onde você me encontrar. Você sabe onde me encontrar, entre aspas. Eu tinha certeza se isso significava e ela queria eu aparecesse de novo por ali. Em muitos aspectos, ela permaneceu um mistério completo para mim. Afinal, eu mal a conhecia. Entre aspas, eu estou muito pouco chateada. Porque você esqueceu, acrescentou ela, depois de pensar um pouco. Entre aspas, esqueceu. Entre aspas, você esqueci o que? Entre aspas. Entre aspas, você não disse que queria me ensinar a surfar, entre aspas. Surfar. Tim não deixou a transparecer se tinha qualquer noção do efeito que a savana tivera sobre mim ou de que voltaria no dia seguinte, em vez que concentrou-se na direção, certificando de que está no certo. Ele era o tipo de motorista que passa do carro quando o semáforo está amarelo, dá um tempo de passar. Entre aspas, espero que você tenha se divertido, entre aspas. Ele disse, entre aspas, sei que é estranho a gente não se conhecer ninguém, entre aspas. Entre aspas, eu me diverti sim, entre aspas. Entre aspas, você e a savana realmente se deram bem. Ela é uma coisa não? Acho que gostou de você, entre aspas. Entre aspas, tiveram uma conversa agradável, entre aspas. Eu disse, eu estou contente. Entre aspas, estou contente que eu fiquei um pouco preocupado com a vindo dela pra cá. Ano passado, os pais dela estavam com a gente. É a primeira vez que ela não vem sozinha. Em que ela já está crescidinha. Já esse não é o tipo de pessoa que quem ela se acostuma a ficar. É uma coisa que queria que ela tivesse passar uma noite triplando cantadas, entre aspas. Tenho certeza que ela saberia lidar com isso. Tenho certeza de que você está certo, mas tenho sensação que alguns desses rapazes são bastante persistentes. Claro que são.
são homens. Ele riu. Acho que você está certo. Fiz um gesto de direção para ao para-brisa, de que ao lado eu conduzi por uma série de conversões até finalmente diminuir a velocidade. Ele parou até a porta da minha casa e dava para ver o escritório de meu pai, que estava iluminado de amarelo brilhante, obrigado pela carona. Disse, abrindo a minha porta. Sem problemas. Ele inclinou sobre o assento. Olha, como eu disse, fiquei à vontade de passar em casa em qualquer hora. Trabalhamos durante a semana, os fins de semana e à noite geralmente estamos livres. Vou me lembrar disso, prometi. Uma vez lá dentro foi o escritório do meu pai e abri uma porta e estava examinando a Green Sheet e deu um salto à cadeira e não tinha ouvido entrar. Desculpe, eu disse sentando no degrau que separava o cômodo do resto da casa e não quis assustar você. Tudo bem. Foi tudo o que ele disse. Ele hesitou com o locar, o Grey Sheet para o do lado. As ondas foram boas hoje. Comentei e tinha quase esquecido como é fantástico entrar no mar. Ele sorriu novamente e não disse nada. Ajeitei-me ligeiramente no degrau. Como foi o trabalho? Perguntei. Mesmo de sempre, disse ele. Ele voltou os seus próprios pensamentos e consegui pensar naquela frase que se também aplicava em nossas conversas. Olha aqui. O SUP é esporte solidário em qual período de tédio intercalados por atividade frenética e ele te ensina a aceitar o fluxo da natureza e combatê-los. E tem a ver como entrar na vibe, pelo menos o que quer dizer, as vistas, revistas de surf, eu concordo, que não há nada tão emocionante como pegar uma onda e ficar dentro do tubo de água, em que rola em direção à costa. Mas não esses caras de pele trincada, cabelo ressecado e que fazem isso todo dia, porque se acham a plice, o objeto máximo da existência não é para mim. Tem mais a ver como o fato de que o mundo é louco e barulhento, ou quando o tempo todo e quando você está lá, ele deve ser que você consegue ouvir os próximos pensamentos. Eu disse a Savana, e quando íamos para Marra de manhã de domingo, pelo menos achava que dizia, porque era no fim só enrolação para deixar muito na cara, e quando teve gostado de vê-la de biquíni. Andar de cavalo, disse ela. Ouvir os pensamentos, por isso que eu gosto de montá-la. Muito bem, agora vamos começar. E por último, para a gente ler, não vamos esquecer de nada. Eu tinha chegado alguns minutos normalmente. As ondas foram início de manhã e um daqueles dias claros e céu azul, prometendo que significava que a praia estava lotada. E a Savana estava sentada na escada enrolada numa toalha e disse no resto da fogueira. Sem dúvida que a festa tinha durado muitas horas, de muita minha saída, e não havia sequer uma lata vazia qualquer, e tipo de lixo no local. Minha impressão sobre o grupo melhorou um pouco. Ai, gostaram da terceira parte? Gostaram da terceira parte? Comenta, se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações.
acho que eu vou ter que ficar por aqui.